Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Cazu e neste vídeo nós vamos terminar a implementação do sistema de autenticação na nossa Web API desenvolvida em .NET Core 5. Então vamos começar? Então vamos seguir aqui o nosso passo a passo que eu preparei, né? Que está no README do nosso repositório. E o primeiro passo é criar uma classe User Repository, para interagir com os dados do usuário. Mas antes, como foi outro dia que fizemos tudo isso, pode ser que nosso projeto tenha acontecido alguma coisa. Então, para garantir que está tudo rodando, eu abri aqui o nosso projeto e vou dar um play, tá? Vamos dar um play e vamos testar para ver se está rodando tudo direitinho e iniciar a nossa subida, como sempre, de degrau em degrau. Então, aqui eu quero garantir que nosso degrau está estável. Então, vamos dar um list post e deu unauthorized. Então, tá tudo certo, né? Estamos todo protegido. Levantamos aqui, o Swagger abriu. Imagino que esteja tudo certo. Poderíamos também tirar o authorize para testar, mas não vou fazer isso nesse momento, porque a princípio parece que está rodando tudo direitinho. Então vamos lá. Então agora vamos fechar os arquivos aqui. Deixa eu fechar todo, tem muito arquivo aqui. Então vou fechar aqui tudo. Pronto, aí já fica tudo limpinho. Então agora vou criar a nossa classe do post repository, não, do user repository, né? Isso, user repository, porque agora nós queremos criar um novo usuário, vamos nos cadastrar. Então vamos criar aqui uma classe user repository. Vou dar um new item, classe user repository .cs. Então essa classe, o que ela vai fazer? Essa classe aqui nós vamos interagir com os dados do usuário no banco de dados, né? Eu vou me basear no post repository. Eu poderia também entrar no nosso repositório, que eu já tenho feito, e dar um copy paste aqui, mas vamos tentar pegar tudo como nós estamos fazendo no post repository e aí adaptamos para o nosso usuário, só para ficar é um exercício para nós aprendermos, tá? Então aqui eu tenho o post repository, né? Então aqui nós temos um namespace, nós temos a classe. O namespace normalmente é o endereço do path, né? do nosso pacote, então o nome do nosso projeto e a estrutura de diretórios, né? Das camadas que eu chamo infrastructure, data e repositories. Fica dentro de data, infrastructure, data, repositories, e aí ficam nossas classes de repositories. E aí aqui dentro dessa classe, então criamos a classe post repository e definimos alguns atributos globais da nossa classe e criamos o construtor da classe e aí várias funções da nossa classe. Então, como eu já criei o user repository aqui, eu vou copiar somente o que está dentro da nossa classe, né? Vamos ver aqui, ó. Tudo que está dentro da nossa classe, as funções e os atributos da nossa classe, e vou colocar para dentro do user repository também. Copiei do post repository, agora eu estou dentro aqui, então namespace, mesmo namespace, classe user repository agora, e vou dar um Ctrl V, porque eu quero seguir o mesmo padrãozinho que eu estou trabalhando nas outras repositories, tá? Então, aqui está falando de um erro, porque ele criou uma função que é o construtor, só que o nome está errado, porque o construtor sempre tem que ser uma função com o mesmo nome da classe. Então, eu vou copiar user repository, é o nome da nossa classe, e vou colocar aqui, agora o construtor está certo. Então, o construtor é a função com o mesmo nome da nossa classe, e o construtor é uma função que vai ser rodado sempre que instanciarmos essa classe num objeto, tá? E aí, já estamos fazendo a injeção do nosso contexto, injetando a dependência do nosso contexto
na nossa classe para podermos trabalhar com contexto em todas as funções da user repository, tá? Então tá bom. Então agora aqui tem um list posts. Eu não vou mais listar posts. Eu posso querer de repente listar usuários. Vamos criar aqui list users. Tá dando alertando aqui, provavelmente é porque temos que importar uma biblioteca. Importamos o pacote. Agora deu tudo certo. Mas aqui estamos utilizando o contexto e consultando o dbset post, né? Porque se nós olharmos aqui no nosso contexto, nós criamos aqui, deixa eu tirar essa linha aqui, vamos já arrumar, deixar tudo arrumadinho. Não, na verdade estava certo. Aqui, pronto. Aí aqui nós criamos esse atributo post, que é um dbset do post. E aí aqui criamos também user e role para podermos interagir com esses dbsets. Então, no caso é user, então eu vou criar da user. Vamos criar aqui user repository, list users, contexto. Não é post que eu quero listar o user. Aqui eu vou retornar uma lista de user. Uma lista de user to list assim, que vamos ver o que está dando problema. Calma aí, vamos entrar aqui. List de user, quero retornar uma lista. Na verdade não é user, né? Nossa classe chama application user. Por que não chamamos de user? Eu preferiria chamar de user, tá? Mas na minha consulta nos documentos da própria Microsoft e diversas pessoas que fizeram tutoriais ensinando a implementação do Identity, todo mundo utilizou o que a Microsoft chama de Application User. Então, para não ser o único diferente, como tudo já está trabalhando dessa maneira, eu também estou trabalhando com Application User, tá? Nesse momento eu acho sempre melhor nós trabalharmos como o geral, como normalmente as pessoas utilizam, para customizar, termos menos customizações. Quanto menos customizações, menos dor de cabeça. Principalmente agora que estamos em fase de aprendizado, então é melhor nós chamarmos. Então a minha classe chama Application User. Só que dentro da minha aplicação eu não estou chamando de Application Users, estou simplesmente referindo como Users. Enfim. Tá? Eu achei assim mais prático. Pronto. Então agora um User, toList, async, que na verdade é uma Application User. Ficou meio confuso, né? Mas tem essa organização. Vamos lá. Então agora getPost. Não quero dar getPost, quero dar um getUser. Então, e aqui eu vou chamar de UserID. E aqui eu vou chamar de user. User. De novo, não é user. É application user. Application user. Opa. Puff. E aí aqui nós entramos aqui. E aqui é user, tá? Fazendo todas as alterações certinhas. Agora parou de dar erro. Então, agora temos a função do create post. Não vamos mais criar um post. Vamos criar o que? Um application user. Um application user. Um application user. O nome da nossa função vai chamar create user. User, add async, mas aqui é user do contexto, user, add async, o nosso user, vamos ter um retorno, o retorno dá um save async, isso aqui faz parte tudo do .NET, beleza, então agora fizemos a nossa função de create, e agora vamos fazer uma função de update user, async, update user. Opa, aqui não é user, aqui é um application user.
user, state, user. Então tem que ter bastante atenção aqui para fazer tudo direitinho. User ID, delete user e deixar bem descrito. Então dá trabalho agora, né? Eu poderia chamar aqui só de ID tal, mas eu prefiro chamar user ID, porque assim fica muito claro para mim que eu estou trabalhando com user. É o user ID, não é um post ID, tá? Então eu gosto de trabalhar assim. Eu acho que dessa forma nós facilitamos o trabalho de entendimento, manutenção, né, futuro. Agora na hora de fazer dá um pouco mais de trabalho, mas compensa. Fechou. Então agora nós fizemos o nosso user repository. Então agora vamos ver qual que é o próximo passo. Para recebermos e retornarmos as informações do login e cadastro, utilizaremos classes do tipo DTO, o que, como o próprio nome diz, são classes apenas para transferência de informações. É como se fosse um objeto, porém não é persistido. Tá bom. Aqui temos essa parte aqui. O que acontece? Quando nós recebermos do post, ou das requisições HTTP, nós queremos receber, por exemplo, para fazer sign-in, para fazer o login, queremos receber o usuário e senha. E para fazer cadastro, nós precisamos receber os dados de cadastro do usuário, tá? Então, para nós recebermos essas informações, eu vou criar um objeto só para isso, só para transferir essas informações e eu trabalhar aqui dentro e criar o meu usuário, tá? Essas classes de transferências chamamos de DTO, que é Data Transfer Object. Não está escrito aqui, mas é isso que se chama, tá? Então, vamos criar essas classes. Vamos ver. Então, models, insira uma nova, crie 3 classes, login DTOS, register. Tá, então vamos criar uma pasta dentro de models. Vamos criar essas 3 classes, tá? Então vamos lá. Então, vamos entrar aqui, domain models. Dentro de models eu vou chamar de DTO. Tipo, não é bem um modelo, não sei se está no lugar certo, mas eu vou chamar de DTOs. Vou chamar assim, DTOs. E dentro dessa classe vou chamar de, então aqui primeira classe vai se chamar de, para o sign in, né, para o login, sign in DTO. Então essa vai ser uma classe. O segundo DTO vai ser na hora de fazer o cadastro, sign up. Então vamos criar uma nova classe de sign up DTO. E a terceira classe, que eu chamo de SSO. SSO é uma abreviação de Single Sign-On, né? Na verdade, é uma classe que eu quero retornar os dados de autenticação. Quando o usuário fizer login, eu quero que retorne o Access Token. Aí pode ter um Refresh Token, pode ter os dados do usuário também. Aí eu coloco no retorno do login, do sign-in, eu retorno os dados dentro dessa classe, tá? Tá bom. Então, para fazer essas classes aqui, é como se fosse os modelos, umas entidades, só que nós não vamos persistir no banco de dados, tá? Não vamos configurar no context. Eu vou dar um copy-paste para ficar mais fácil, tá? Então vamos entrar aqui no nosso repositório. No repositório, que provavelmente eu vou passar para vocês de alguma forma. Esse é o nosso repositório, e aí o readme.md ele sempre carrega, sempre que nós abrimos o repositório no Git, ele carrega o readme.md, tá? Com o passo a passo, e aí que eu vou colocar os passo a passo tudo no readme.md para vocês seguirem. A branch,
provavelmente que vocês vão consultar vai ser essa aqui, 2 Authentication, tá? Que tá aqui, que é o que nós estamos trabalhando. Eu estou fazendo commit tudo nessa branch aqui. Porém, eu tenho uma outra branch aqui que eu já tinha feito alguma coisa, um rascunho para fazer esse vídeo, e eu vou copiar daqui, mas quando vocês consultarem, vocês vão consultar nessa branch aqui, tá bom? Então agora eu vou copiar os DTOs. Os DTOs então em domain, models e DTOs. E aí aqui estão os 3 DTOs. Deixa eu copiar. Vou dar um copy paste. Opa. Sign in DTO. Sign in DTO. Esses campos aqui estão com decoradores, tá? Então cada atributo ele já está com um decorador. E aí esse decorador está falando que este atributo desta classe é obrigatório. E se não for preenchido, vai ter esse erro. Aí você pode configurar o erro que você quiser, tá? Isso aqui faz parte, né, fazer parte dessa classe aqui, Data Annotations, tá? Enfim, é só algo a mais, porque como nós queremos receber esses dados, e aí aqui a gente pode colocar várias regras, por exemplo, username não pode ter menos de 3 caracteres. Aí a gente decora ele, deve existir algum decorador que coloque essa regra neste atributo. E aí, de alguma forma, nós conseguimos fazer a validação automática com essa configuração, tá? Enfim, vamos lá. Sign in agora o sign up. Vamos fazer o sign up. Vou copiar esta classe aqui. Então, para o sign up, eu só vou pedir o username, e-mail, password confirm. Opa. Sign up. Sign up. Tum. Vamos importar. Beleza. Importamos. Tá bom. E agora... nosso retorno, nosso objeto de retorno, que vai ser este aqui. Tum. Tum. DTO. Access Token. Então, no nosso retorno, nós vamos colocar apenas o Access Token e o Expire Token. E aqui, neste caso aqui, estamos colocando um construtor. What's going on? Method must return a type. Será que... não. Deixa eu ver aqui porque que tá dando este erro. Classe SSO DTO e classe SSO DTO, porque o consultor, olha, ele tô com DTO em maiúsculo aqui e aqui tá com DTO em minúsculo. Lembra que eu falei que maiúsculos e minúsculos são coisas diferentes? Provavelmente deve ser isso. Então, ele está achando, interpretando isso aqui como se fosse uma função normal e não um construtor. E aí, na função normal, ele está falando que nós precisamos retornar alguma coisa, né? Tipo, no caso, o construtor não retorna nada. Então, vamos agora colocar o nome certo. E agora ele interpretou isso aqui como um construtor. Então agora essa função não precisa retornar, porque o construtor não retorna, simplesmente vai executar aqui na hora de instanciar o nosso objeto. E é isso que nós fizemos. Beleza. Então fechamos aqui esse programa, os DTOs. Então agora vamos fazer. Apesar de estarmos trabalhando com modelo de usuário em nosso domínio, utilizarei a palavra auth para tudo referente à autenticação de usuário. Então criaremos a classe authService que adicionará as funcionalidades do usuário, como cadastrar e login. Então tá bom. Então aqui, o que estamos fazendo? O nosso objeto do usuário, o nosso modelo do usuário se chama
application user que eu trabalho como user, tá? Mas a classe se chama application user. No post se chama post. Quando chegamos na service, a service ele é um agregador, tá? Aqui eu tenho uma regra de negócio. Então, por exemplo, o post service não necessariamente simplesmente vai mexer com o post repository. Aqui ele de repente se eu precisar, eu posso mexer com outros repositórios, como vamos supor aqui criar um post. Vamos supor que eu vou criar um post e quando eu criar um post, eu quero alterar alguma coisa no meu modelo do usuário. Então, o domínio, o que é? O domínio é post, porque eu estou criando o quê? Um post, eu quero enviar um post ou fazer alguma coisa com post. Só que dentro dessa regra de negócio, eu quero mexer com outros modelos, quero atualizar o meu usuário, de repente na minha classe de usuário existe um contador ou alguma coisa. Só que quem está iniciando esta ação é o post service, entendeu? É o agregador de post. No caso, eu vou trabalhar com o usuário. Eu vou chamar, então, o meu agregador, tudo que é referente ao usuário, cadastro de usuário, login de usuário, não sei o que, eu vou chamar de out service, tá? Então eu não vou chamar de user service simplesmente porque ele vai fazer algo a mais além do usuário, porque a gente vai mexer com a autenticação, entendeu? Então eu vou chamar o domínio de out service, tá? Então eu vou dentro do services, eu vou criar a nossa classe out service. Out service. E tudo que é referente à autenticação, então usuário, login, senha, dados dos usuários, vai ser do out service, tá? Então nós criamos o nosso out service aqui, beleza. Então deixa eu só ver aqui que mais. Autenticação do usuário, estamos criando out service que adicionar a funcionalidade de cadastrar login, tá bom? Então eu vou dar um copy paste agora, vamos implementar essas funções, mas eu vou dar um copy paste porque o nosso out service nós não vamos fazer tudo isso na mão, tá? Não vamos criar, nós vamos utilizar a biblioteca do Identity, porque o Identity já tem algumas coisas desenvolvidas, então vamos utilizar o que ele já tem. Então domínio, services, user service. Aqui eu chamei de user service, mas aqui no nosso novo projeto eu vou chamar de out service. Ó, então aqui estamos fazendo a injeção do user repository, porque queremos cadastrar, criar usuários ou alterar usuários, enfim, mexer com o usuário. Nós temos parte de configuração para poder ter acesso aos dados do nosso application JSON, e nós vamos injetar aqui então algumas outras classes que são os services, são as classes do Identity, tá? Eu vou copiar então tudo que está dentro de user service, que é o que eu vou colocar no nosso out service. Deve ser este aqui. Dá um copy paste. Vamos dar um copy paste. E vamos começar a importar então o nosso application use. Vamos importar o pacote SSODTO. Aqui lembra que a gente está em minúsculo e no nosso está maiúsculo, então aqui vai dar um erro. E vamos dar um import também, import. Então aqui tá minúsculo também, eu escrevi tudo em maiúsculo, DTO. Calma aí, então deixa eu subir tudo aqui para cima. Vamos dar import no nosso user repositories e configuration, importar nossas injeção de dependências. Vamos importar aqui um HTTP context. Agora esse pacote do Identity, né? Então a gente já está tipando, falando que para trabalhar, é como se fosse a nossa user service, só que é a user service do próprio Identity, e o nosso objeto que ele vai trabalhar vai ser o application user. Sign-in manager já faz parte do
user identity, já importamos, também estamos passando como nosso application user, como para ele trabalhar com esse nosso modelo, e aí estamos fazendo a injeção dessas dependências nas nossas classes. Então agora recebemos tudo aqui como parâmetro, cada item estamos recebendo como parâmetro e estamos injetando aqui dentro, tá? Então, application list user, list users, isso aqui, calma aí, opa, tá bom, não, tá certo, então aqui é list users, e aí nós estamos com user repository, nosso user repository, nós fizermos a função list users, e aqui tá list all async. Eu vou alterar, bom, deixa assim então, list users, ok, então agora o get user by id, e aqui tá um get async, tá bom, então aqui nós mudamos e chamamos de get user, pronto, e no get user, o que nós estamos recebendo no nosso repositório? Um user ID que é o tipo integer. Ixi, calma aí, aqui nós temos um problema, mas eu não vou fazer, eu vou deixar rodar esse problema e aí a gente conserta depois, tá? Não vou fazer agora, porque eu quero que vocês acompanhem direitinho e até pra vocês verem o que está acontecendo, por que aconteceu, e a gente resolve mais pra frente, tá? Então aqui eu vou dar um get user by id, então nosso repositório estamos trabalhando com integer, então get user id, então agora vamos receber um integer e estamos passando um integer, porque aqui a nossa função get user recebe um integer. Se nós entrarmos no nosso repositório, cadê o nosso repositório? O repositório está na infraestrutura, data, user repository. Então, cadê o get user? Get user recebe um int, tá? Então tá bom. Então agora o usuário não existe, então aqui nós estamos chamando user repository, get user. Se o retorno for nulo, nós estamos dando um throw. Então aqui eu tô colocando uma regra de negócio porque nós estamos na service. Então na service eu coloco regra de negócio. Eu disse um valor agregado, posso alterar valor, depende do que nós precisamos. Então aqui eu estou verificando se o usuário existe. Se o usuário não existir, eu quero que retorne uma mensagem de erro. O usuário não existe. Update user, vamos receber um usuário e vamos retornar um usuário. Application user. Então aqui eu vou procurar no banco de dados, find user, vou colocar aqui um get user e vou passar o user ID. Pronto, e aí aqui começa a dar erro. Isso, aqui começa a dar erro, por quê? Olha o que está acontecendo aqui, está dando erro, por quê? Porque o nosso get user, como eu falei, a gente tá recebendo integer, tá? Só que o nosso objeto do tipo application user, ele tem o ID que faz parte do identity, ele não é um integer. Ó, cannot convert, tá vendo? Cannot convert from string to int. Quer dizer, o integer, ele na verdade é um stringer. O ID do application user, ele é uma string, não é um integer. Entendeu? Então, estamos com esse problema. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na definição integer do identity. Então o identity aqui, a gente vai na definição, go to definition do identity. Agora estamos na classe do identity, e o identity, ó, ele por padrão ele tá passando como string, tipo, e aí se nós entrarmos aqui, então ele vai receber a string nesse t-key, né? Tá vendo? Ele recebe aquela string, aquele tipo dentro do... Quando instancia essa classe, identity user, vai receber entre
não é parênteses, é entre maior e menor, um tipo. Então aqui está a chave do tipo, tKey. E aí a nossa classe, o ID, ó, o atributo ID é do tipo o quê? Do tipo tKey. Então é do tipo que vai passar ali dentro. Então é do tipo que vai passar aqui. Então, ó, aquele ID é um do tipo string. Entendeu? Então, nós fizemos errado. Então, agora, o que precisamos consertar? Vamos consertar aqui. Então, aqui no nosso repositório, list user está certo. Para dar um get user, a gente não vai dar um get user com integer, porque a classe é um string. Ele utiliza a string como user ID. Então, agora estamos utilizando agora o getUser, recebemos o string, o user ID é uma stringer na verdade. E vamos ver se temos mais algum aqui. Opa, na hora de deletar nós nós também estamos trabalhando com integer, mas não, nosso ID é do tipo string. Pronto, agora deu certo, tá? Por que é string? Porque ele usa um outro tipo, ele não utiliza a chave primária como 1, 2, 3, 4. Ele utiliza a chave primária como aqui no .NET chama GID, né? É um outro tipo de chave. Ele pega uma string de alguns X caracteres, 20, 30, 50 caracteres aleatoriamente, tá? Eu não vou explicar agora, mas depois eu dou uma explicada para entender qual que é a vantagem de utilizar a chave primária nesse formato, no formato GID. Bom, então agora já corrigimos nossa user repository, vamos para nossa alt service. Então application user get user by ID. Então aqui não é mais get user by ID, não é mais o ID. Nós vamos receber a string. String e agora recebemos o update user. Agora nós pegamos o get user com o ID do user que estamos recebendo como parâmetro para ver se encontramos ele no banco de dados, porque se não encontrarmos este usuário no banco de dados, então o usuário não existe, não tem usuário para dar update, tá bom? Então agora, passando aqui, o usuário foi encontrado, então vamos dar o update nesses dados do usuário. E aí aqui a função é update user. Vamos ver o que está o problema, qual o problema. User é um application user. Await. E aqui estamos com algum problema. Cannot implicit convert type int to application. Tá bom. Então o problema aqui é porque o update user, ele não está voltando aqui, ó, ele não está voltando um usuário, ele está voltando um integer, tá? E aqui a nossa função não volta um integer, ele volta um application user. Então de duas uma, ou eu faço um get para pegar o usuário que foi gravado e retorno o usuário, ou eu simplesmente retorno um integer. Para facilitar, eu vou pegar e vou mudar aqui o nosso retorno aqui, tá? Vou colocar um integer. Então agora o nosso update user vai retornar um integer, e esse integer provavelmente vai ser o número de registros que foi atualizado, tá? Mas depois nós alteramos isso aqui. Então tá bom. Então agora corrigimos a nossa update user. Mas aqui eu já vou fazer diferente, tá? Porque o que acontece aqui? Aqui nós estamos recebendo um usuário e nós vamos gravar esse objeto inteiro do usuário no banco de dados. Só que nesse objeto pode ser que não venha todos os dados. Pode ver que esse objeto do usuário venha com alguns dados apenas. E se nós olharmos no banco de dados, os atributos do nosso usuário, tá aqui ASP.NET. Olha quantos atributos tem. Tem ID, tem username, tem esse normalize username, e-mail normalize, tem
password hash, security stamp, concurrent stamp. Tem um monte de informação que quem mandar aquele objeto não vai ter. E eu não quero perder essas informações, porque essas informações são importantes. Então, ao invés de eu receber um objeto do usuário e gravar e dar update em todos esses campos de uma vez, eu vou só dar update no campo que eu quero dar update, tá? Nos campos que eu gostaria de atualizar. Então, eu gostaria de atualizar e-mail, username. No caso, eu não vou atualizar senha, entendeu? Então, como que nós vamos fazer aqui? Então, eu não vou dar o update em cima deste usuário que nós vamos receber aqui. Então, aqui eu procurei, ele passou um user, nós pegamos user pelo user ID que ele passou, nós pegamos no banco de dados, então recebamos. Então agora, dentro desse find user, tem o que? Agora, esse find user tem todos os dados que estão cadastrados no banco de dados, que está cadastrado aqui, né? Este usuário vai estar todos esses dados aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, então, manualmente, os atributos que eu vou querer atualizar. Então, find user, ponto, e-mail igual user, ponto, e-mail. Então, eu vou atualizar também um outro campo, vamos ver. E-mail, ID não, lockout, password não, phone number. Quer que atualize? Vamos atualizar. Não, nesse momento eu não vou trabalhar com o número de telefone. Senão a gente colocaria aqui username. Pronto. Só vou atualizar esses dois. User.username. Beleza. Então, agora nós estamos atualizando e quando dermos save, nós vamos dar o save no find user. Então agora não vamos salvar o objeto que nós estamos recebendo, porque nós pegamos no banco de dados o objeto original e fizemos as devidas alterações. E agora vamos salvar ele. Dessa forma não vamos perder nenhum dado, entendeu? Então tá bom. Então tá bom, então agora vamos continuar aqui, fazer o delete user. Então delete user nós vamos receber um user ID, que no caso vai ser string, então está correto, né? E para deletar o usuário, então vamos primeiro verificar, vamos fazer uma verificação. Nós estamos no Out Service, aqui nós colocamos as regras de negócio, todos os dados que queremos verificar ou alterar. E, no caso, vamos verificar se o usuário já está cadastrado. Se existe um usuário cadastrado com este user ID, então vamos dar um get, nós chamamos no user repository de get user ID. Perfeito. Agora, nós entramos find user. Se find user for nulo, significa que não encontrou este user ID, não encontrou nenhum usuário com este user ID, e aí vamos retornar então usuário não encontrado. Caso contrário, vamos deletar. Então user repository e vamos chamar de delete user. Perfeito. Então agora vamos pro sign in. Opa, então agora vamos começar aqui. Então agora vamos criar. Até então nós fizemos umas funções básicas de update, delete, nada de novo. Agora vamos criar a funcionalidade de sign in, tá? Eu vou alternar aqui. O sign up está depois de sign in. Eu vou colocar o sign up. Vamos fazer primeiro o sign up. Tá? Vamos fazer primeiro nós temos que se cadastrar. Depois nós fazemos Ixi, calma aí. Opa. Tum.
Perfeito, agora sim. Então agora tá bom, então agora vamos nos cadastrar. Então sign up e vamos receber o que como informações para o cadastro. Nós criamos aquele DTO, né? Sign up DTO. Então tá aqui, sign up. Eu vou chamar aqui DTO, que nós estamos chamando com DTO tudo maiúsculo. Sign up DTO vai retornar um sign up, não, e vai retornar um SSO. Tá. Na verdade aqui eu não vou, nesse momento eu vou retornar uma boolean, tá? Vou retornar um boolean. Pronto. Então nós vamos receber os dados através desse objeto e vamos retornar um boolean, uma boolean se foi cadastrado ou não. Então vamos, primeira coisa, no cadastro, o que nós vamos querer receber aqui? Deixa eu só vamos dar uma consultada aqui nas informações. Nós temos username, e-mail, né? Isso aqui está na nossa tabela do nosso projeto, do usuário, né? Que na verdade é o application user. O application user já tem alguns campos, então username é um deles. E vamos receber username, e-mail, sign up DTO. Vamos lá. Username, e-mail e password. Ó, temos password e password confirm. Então, estamos trabalhando aqui com 4 campos. Então vamos no auth service. Primeira coisa que vamos fazer, então, vamos verificar se o username que estamos recebendo já está cadastrado. Então, vamos colocar aqui. Find username, find by user manager. Desculpa. Nós vamos utilizar aqui já um próprio objeto do. Ao invés de utilizarmos o nosso user repository, eu vou utilizar aqui o user manager, que é do Entity Framework. Ele tem uma função aqui de username, tá? Então find by name, que é o username. Aí, se ele não encontrar, nós vamos lançar um erro. User already exists. Beleza. Se encontrar, vamos ver como que nós fazemos para buscar, verificar se tem o e-mail, se o e-mail já existe também, né? Então eu vou colocar aqui um find, só que aí vamos ver se tem find by email. Então no mesmo serviço do próprio Identity, ele já tem um find by email. E aí aqui nós vamos colocar então e-mail. Nós vamos utilizar o mesmo. Vou utilizar o mesmo objeto para não ficarmos criando vários objetos só para ver se existe ou não. Então o user exist vai ser igual a isso. Se for diferente de nulo, significa que o usuário já existe. Quer dizer, este e-mail já existe, né? Vou colocar aqui e-mail already exist. E aqui eu vou chamar de username already exist. Beleza. Então, chegando aqui, significa que não encontrou nenhum username, nenhum usuário com este username e nenhum usuário com este e-mail. Então, podemos cadastrar esses dois. Então, vamos criar aqui, estamos declarando um application user, tá? Vou quebrar em linhas para ficar mais claro, para quem não está acostumado muito com orientação a objeto, declarações de variável. Então eu vou declarar essa variável application user. Então declaramos essa variável application user. E
agora ela é nula, né? Ela não tem nada. Então agora vamos colocar um conteúdo. Então agora vamos falar que esta user vai ser igual. Então agora estamos instanciando um novo objeto. Então estamos criando um new, instanciando um novo objeto e que vai ser do tipo o que? Que vai ser esse objeto? Esse objeto vai ser da classe application user. Então new application user. E aí aqui é um construtor. Então estamos executando esse construtor e estamos definindo então que o e-mail do application user vai ser igual, vamos copiar aqui, sign up, DTO e-mail, security stamp, aqui eu estou simplesmente colocando uma chave aleatória, então é um conjunto de caracteres aleatório, tá? Estamos utilizando esta função para fazer isso. E o username vai ser username. Beleza. Então, isso aqui são os dados do nosso novo usuário. E eu vou criar utilizando o create async do próprio user manager, do próprio serviço do usuário do identity. Por quê? Porque tem um monte de outros campos, um monte de outras configurações que precisa ser feito, né? Por exemplo, o hash da senha, né? Esses atributos. E o Identity faz isso, entendeu? Ele faz esse gerenciamento. Nós não vamos criar funcionalidades para gerenciar isso. Nós utilizaremos o próprio Identity. Por isso que eu estou utilizando aqui, nesse momento, o Identity para criar. Então, aqui vai ficar um pouco confuso. Às vezes nós vamos utilizar as próprias classes, os serviços e funcionalidades do Identity e às vezes nós teremos que desenvolver o nosso próprio, tá? Mas isso é porque estamos trabalhando com o Identity. E quem que vai definir isso? É User Service. User Service vai falar, agora eu vou trabalhar dessa maneira ou não. Agora eu vou usar a função do próprio Identity. Entendeu? Então agora vamos lá, create async, user, passamos no user, e aí agora nós vamos passar aqui password, create async, user, aqui precisa atualizar esse objeto. Então a função da service do identity utiliza o user, quer dizer, precisa receber o user e a senha, tá? Então a senha passa aqui na hora de dar um create, aí ele vai gerar todos os outros campos, né? Beleza? Aí se o resultado não for succeed, ele vai gerar um erro. Nós podemos alterar essa mensagem de erro. User creation failed, cadastro do usuário falhou. Pronto. Um erro simples. E aqui eu ia fazer um login automático, mas não vou mais fazer. Vou retornar simplesmente. O que nós vamos retornar aqui? Uma booleana, um bolinho. Então vou retornar aqui simplesmente um true. Tá? Não vou retornar isso aqui mais. Isso aqui desconsidera. Isso aqui era para eu conseguir fazer o login automático, para quando se cadastrar já retornar o access token, fazer o login. Mas não vamos fazer isso nesse momento. Vamos simplesmente cadastrar e aí agora faremos o login do usuário, o sign in, né? Então agora que o usuário está cadastrado, nós vamos receber o login e senha, o usuário e senha, através deste objeto que nós criamos do DTO, sign in DTO, vou renomear aqui, tá, tudo maiúsculo, e vamos retornar um SSO DTO, que aqui vai ter o nosso access token e etc. Então aqui, o que vamos fazer? Aqui agora eu vou fazer o login. Vou utilizar o que? Vou utilizar as bibliotecas do Identity, User Manager. Então vamos procurar o usuário pelo username.
E aí eu vou verificar, encontrou o usuário? Se encontrou o usuário, isso é, se o usuário for diferente de nulo. E aqui eu já vou executar uma outra função, ó. Estamos executando a função check password do user manager também. Quer dizer, estamos passando o usuário que nós pegamos no banco de dados e a senha que recebemos. E aí agora esta função check password que é próprio do Identity, ele que vai fazer toda a criptografia, toda, né, a transformação da string da senha para uma chave e vai comparar com a chave do banco de dados, com a hash do banco de dados. Isso é a parte de segurança e o Identity já está fazendo, nós não precisamos entender direito o que está fazendo, tá? Lógico que aos poucos você vai aprendendo, vai entender tudo como funciona a autenticação, mas nesse momento simplesmente vamos usar essa função check password e ele vai verificar se a senha confere com a senha que está aqui desse usuário, tá bom? Legal. Então, se deu tudo certo, encontrou o usuário e a senha bateu, aí ele vai entrar nesse if e este if ele vai realizar todo o processo. Aqui ele está inverso, eu vou alterar, porque eu não gosto de retornar o erro, tá? Por exemplo, aqui se deu tudo certo, ele está dando um return aqui dentro desse if. Eu gosto de, sempre que eu faço a função, por exemplo, aqui a função objetivo que é sign in. Então, o final da minha função, eu quero que seja o retorno que deu tudo certo. E dentro da função, eu vou verificando as diversas regras de negócio, e se não der certo, eu vou dando throw em error, ou vou retornando outras coisas, mas o final é o sucesso. Eu gosto de trabalhar assim, porque senão, daqui a pouco, eu não sei onde que é o sucesso da minha função. Pode ter 3, 4, aí não fica muito intuitivo, não fica muito organizado. Então vamos mudar aqui. Então, ó, fizemos um user, procuramos o usuário, e agora eu vou inverter aqui as nossas verificações. Então, se aqui eu estou perguntando se o usuário for diferente de nulo, quer dizer, se encontrou, é sucesso, né? Se encontrou, é sucesso. Então eu vou verificar se deu erro. Então, se for nulo, olha só, e aí que ainda vou conseguir quebrar mais ainda, vai ficar melhor ainda. Eu vou dar vamos copiar o nosso throw. Eu quero dar um throw. Então, se foi nulo, eu vou dar um throw e vou escrever aqui que usuário não cadastrado, por exemplo, não encontrado, usuário não encontrado, vou colocar, pronto, não encontrado, pronto. Qual que é a outra verificação? Check password. Então vamos colocar um if. E agora ainda dessa forma, olha só, dessa forma eu consigo colocar mais regras e fica muito mais fácil de entender o código. Então agora eu vou dar um if await user manager check password async, usuário e a senha que eu estou verificando. Se deu true, significa que deu certo, mas aqui eu estou invertendo. Então aqui eu vou falar, vamos ver se eu quero fazer ao contrário. Eu quero, se não der true, então eu vou dar uma negativa. Se não, exclamação normalmente é negativa. Se esse retorno não for true, aí ele vai entrar aqui. Quer dizer, se for false esse retorno, aí eu vou dar um throw new senha não confere. Senha inválida, vou escrever, vai. Senha inválida. Pronto. Senha inválida. Perfeito. Observe que aqui eu não estou colocando o abre chaves e fecha chaves de bloco nos ifs. Por quê? Porque esse if é uma execução de apenas uma instrução.
Quando é uma instrução apenas, nós não precisamos colocar abre e fecha bloco, né? Abrir e fechar bloco. Tipo, só podemos colocar uma instrução direto na mesma linha ou na quebra de linha. Eu prefiro quebrar a linha assim. E aí ele já está referente a este if. E aí a instrução seguinte já não faz mais parte do if. Se você tiver mais de duas instruções, aí você coloca dentro de um bloco. Beleza, então agora, se chegou aqui nessa linha, significa que passou por essas duas regras de negócio. Já passou, então nós encontramos o usuário e a senha está certo, válido. Então agora, agora não tem mais bloco, porque não estamos mais dentro do if. E vamos fazer o login, porque agora já passou todas as regras, né? Então vamos não tem um retorno nulo. E agora vamos fazer a autenticação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar as funções roles, o papel do usuário, tá? Então, no Identity, todo usuário a gente já pode ter roles do usuário, quer dizer, o usuário é usuário normal, um usuário do tipo administrador, ou de repente nós queremos criar um usuário que é o financeiro, né? Ele é o responsável pela parte financeira da nossa aplicação. Então ele vai ter acessos, vamos supor que a nossa aplicação aí tem um conta corrente, algumas coisas assim, e só só os financeiros, né, podem ter acesso, só os usuários que fazem parte da função de financeiro. Então nós já vamos conseguir cadastrar diversas funções para o nosso usuário. Isso daí faz parte do Identity se nós quisermos utilizar. No momento não vamos utilizar, então simplesmente estamos declarando aqui porque precisamos para funcionar. Vamos dar um import das claims. Então, username. Aqui estamos criando a nossa JWT, nosso token, o Access Token agora. Beleza. Estamos adicionando para o nosso Access Token. Isso aqui tudo, tipo, abstrai, que é, enfim, que é o código que nós fizemos aqui para utilizar. Aqui nós vamos codificar com o nosso secret, né? O secret que nós colocamos aqui no application no app.json, então configuration, e aí estamos passando esse secret nessa função e vamos gerar a chave. E aqui vamos utilizar a nossa classe JWT Security Token, que fizemos aqui, passar os parâmetros, as configurações do application.json. Vamos colocar aqui, estamos definindo aqui então expires. Então, cada access token, vamos dizer, aqui estamos falando que vai ter 3 horas de duração. Então, depois de 3 horas de duração, o access token expira. Nós poderíamos colocar aqui minutos, né? O ideal seria 20 minutos, 30 minutos. E aí, depois disso, teria que adquirir um novo Access Token. Aí utilizaríamos um Refresh Token. Mas já estou complicando demais, então eu vou colocar aqui 3 horas de acesso com esse Access Token. E aí, depois disso, tem que fazer um login novamente, tá? Criamos o nosso token. E agora vamos retornar, então. Vamos retornar, o que a gente tem que retornar aqui? Eu falei que eu vou retornar um SSODTO. Então vamos instanciar um novo objeto do tipo new SSODTO. Então estamos instanciando um novo objeto com esse new, do tipo, é a nossa classe que nós criamos, SSODTO. E estamos passando aqui o token. Então aqui nós estamos convertendo, gerando token, JWT token, da write token e o nosso valid to, tá? Beleza. Então agora tem uma outra função que foi criada aqui, get current user, que eu fiz. Essa função é para trazer o usuário que está autenticado. Então todo lugar que eu quiser saber qual usuário está autenticado, eu utilizo essa função do out-service e aqui eu pego através do token, porque toda vez que fizer a requisição, tá,
unauthorized, nós teremos que passar um access token. E através desse access token nós vamos saber qual é o usuário que está autenticado. Só fazendo um adendo aqui, porque eu percebi depois que nós terminamos esse vídeo aqui que essa função aqui talvez não estava do jeito que eu queria que ficasse. Porque aqui eu estou pegando o usuário que está no contexto do identity. E aí eu não sei se ele pega o identity user ou se ele pega o application user, né? Então, porque nós estamos customizando. Então, para garantir que nós vamos retornar aqui o application user que nós criamos, eu vou utilizar aqui ao invés de utilizar o serviço do identity, eu vou utilizar o nosso repositório, tá? Que tá aqui. Então é a mesma coisa. Ó, então application user, ao invés de pegarmos do user manager, nós vamos pegar do nosso user repository, e aí a gente vai utilizar a nossa função getUser passando o user ID do usuário que está autenticado. Então vamos buscar o usuário completo no banco de dados e vamos retornar, tá? Então, isso aqui eu vou garantir que a gente está com a última versão, com os dados atualizados do banco de dados do nosso usuário. Então beleza, então criamos, vamos só compilar aqui para ver se deu tudo certo, para testar, né, nosso degrauzinho que nós fizemos bastante coisa neste degrau. E rodou. Não dá para nós testarmos ainda, mas rodou, então tá bom. Beleza, então agora OutService criado, cadastrar login já foi criado. E agora vamos criar a rota. Vamos criar OutController para nós rotearmos nossas rotas e vamos... Beleza, então. Aí vamos testar. Então, deixa eu entrar aqui. Post Controller, eu vou dar um copy paste no Post Controller, porque nós vamos criar o nosso Auth Controller. Deixa eu dar rename aqui. Auth Controller. Copy paste. E aí, controller, isso aqui significa o nome da controller. O nome da controller ele vai pegar com essa palavra antes da classe, do nome controller. Então aqui eu vou escrever auth controller. Então o nome da controller vai ser auth. Já está decorado com API controller, route, essa e authorize. E a gente já fechamos todas as rotas dessa controller para security. Então precisa ter o access token. O construtor tem que ter o mesmo nome da classe. As injeções de dependência. Aqui no caso eu não vou mexer com post services, então eu não vou injetar o post services, eu vou injetar o out service. Out service, como parâmetro eu vou receber também o out service. E vou receber o que eu vou receber como o out service que eu vou receber como parâmetro, vou colocar na nossa variável global da classe. Beleza, então aqui eu vou fazer um post, http post, vou criar uma rota de sign in, vou chamar essa função igual, para ficar tudo igual, sign in, função sign in, o retorno é um action result, estamos dentro de um try catch, então aqui eu vou no out service e vou mandar um sign in. Só que esse sign in nós precisamos passar um objeto do tipo SSODTO. E eu vou receber esse SSODTO, né, os dados do usuário, aqui.
na controle. Então ele vai dar um post sign in e eu quero receber, então dentro da nossa função eu quero receber um sign in DTO. O nome da variável vai ser sign in DTO. Vamos importar. E aí o que nós vamos receber como parâmetro, eu vou passar na service. E aqui eu vou simplesmente falar como que eu quero receber este parâmetro na nossa requisição HTTP. Lembra que podemos receber como parte da URL, como um parâmetro pela URL ou como um no body da requisição. No caso, eu quero receber no body da requisição. Então, eu vou escrever um from body. Isso, from body. Pronto. Ó, você vê que aos poucos que nós vamos trabalhando com o .NET Core, nós vamos decorando. Então, por exemplo, no início eu não lembrava o from body. Agora eu já meio que decorei que o decorador para recebermos no body da requisição é o from body. Tá? Então, aos poucos nós vai ficando mais fácil. Então o nosso sign in, a nossa função sign in vai retornar o quê? Um SSODTO. Então não é mais um list post e vamos mudar o nome da variável também. Então vamos declarar aqui o nosso, vamos criar aqui uma variável do tipo SSODTO. SSODTO vai ser igual ao retorno dessa função que vai retornar uma SSODTO. E aí esse objeto do SSODTO que recebermos dessa função, vamos retornar aqui dentro de um HTTP 200, dentro do HTTP OK 200, porque o HTTP OK é um action result, é do tipo de um action result. Beleza, então fizemos uma função sign in, mas na verdade, como vou fazer igual eu fiz na service, na verdade eu devia ter feito primeiro sign up. Vamos mudar aqui a rota. Então agora é um post do sign up, porque primeiro precisamos nos cadastrar para depois poder fazer o login. E como retorno, como parâmetro, eu vou receber agora o sign up DTO, os dados para cadastro do usuário. Vamos receber pelo body, vamos dar um copy do sign up DTO para dentro e vamos passar aqui. Então agora no AutoService nós vamos utilizar a função signup que nós já criamos e que recebe um signup DTO que nós estamos recebendo no body da requisição. E aí o retorno dessa função, o que vai ser? Uma boolean. Então isso aqui só vai ser vamos criar aqui uma boolean de hatch. E vamos retornar, esse boolean. Então já fizemos nossa rota de sign up, nossa rota de sign in, e aqui eu vou fazer uma rota para aquele get current user. Tinha uma função get current user, não tinha? Vou fazer aqui também, porque se na nossa aplicação nós quisermos pegar os dados do usuário autenticado, nós iremos chamar essa rota get current user. Para pegar o current user eu não vou precisar nenhum parâmetro, porque é o usuário que está autenticado, ele vai pegar o usuário que literalmente está autenticado através do access token. Então aqui eu vou pegar um application user. Application user. Será que tem que importar? Então agora eu dei import. Por que não está dando certo? O que eu fiz de errado? Application user está. Não, tá certo. Importamos e agora vamos chamar de user. Chamar de current user. Tá tudo certinho. Igual
out cells out service ponto get current user. Beleza, não tem nenhum parâmetro, nós não vamos receber, chamamos sem parâmetro e vamos retornar o current user. Beleza, por enquanto na nossa out service vai ser só isso. Então agora vamos rodar e vamos testar. Vamos no nosso Postman. Então nós temos, calma aí. Nós temos aqui o Post Controller, né? E vamos criar um outro folder. Então agora vamos criar um folder para o nosso Alt Controller. Beleza. Então agora todas as rotas referente ao Alt Controller eu vou colocar aqui. Add request. E aqui eu vou fazer um sign up. Primeira coisa que precisamos fazer é nos cadastrar. Então eu vou dar um post. Por quê? Porque configuramos aqui na nossa rota de sign up, configuramos um HTTP post. Então, para conseguir rotear lá, chegar lá, eu precisa colocar um sign up. A rota eu vou utilizar esta mesma. Então, quer dizer, esta mesma não. Lógico que eu vou pegar o domínio, API, aí aqui é Alt, né? Alt Controller, então é Alt o nosso controller. E aqui vai ser sign in, não, up. Primeiro se cadastra, né? Se não nos cadastrarmos, não tem como dar login. Beleza, então salvar. E vamos dar um send. E tá não autorizado. Por quê? Porque a nossa rota aqui, nossa controller tá com authorize. Só que se eu não tenho cadastro, como que eu vou me cadastrar, né? Se para utilizar essa controller eu preciso de cadastro, preciso estar autenticado. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de liberarmos a controller inteira, porque por exemplo, get current user é uma função que precisa estar autenticado e vão ter diversos outros. Então eu vou fazer o contrário, vou deixar a nossa controller autenticado, só que eu vou liberar esta específica rota do sign up para permitir o acesso anônimo, um acesso sem autenticação. Então eu vou escrever aqui o decorador allow anonymous, tá aqui. E este mesmo decorador eu vou colocar no sign in também, porque para se autenticar também a gente precisa ter o login. Não temos login. Então agora eu vou dar um play e vamos ver se a rota do sign up foi liberada. Opa, ó, já mudamos o erro, 500. Erro 500 significa então, agora conseguimos entrar na função, só que deu um erro. Vamos ver que erro que é. Ixi, aqui ele está reclamando vamos ver. Lembra, sempre que tem erro, parece meio, um monte de coisa, né? Não dá para entender, mas a minha dica é ler o erro, tentar decifrar sempre o início, tá? Sempre que der um monte de erro assim, você sobe até o início e lê os primeiros erros, porque é sempre o primeiro erro. O primeiro erro pode gerar um monte de outros erros. Então, começa a resolver sempre pelo primeiro erro. Então, o primeiro é unable to resolve service for the type out service. While attempt. Então, ele não conseguiu encontrar o que é service, o out service, no caso, quando ele tentou fazer nessa classe out controller. Aí, o que isso tem a ver? O que a gente pode... Pô, na minha cabeça,
a gente pensa, bom, autocontroller, então alguma coisa que nós estamos fazendo no autocontroller referente ao autoservice. O autocontroller a gente sabe que nós injetamos o service. Então tem alguma coisa estranha. Inclusive ele estava aqui me avisando, eu não estava entendendo, mas eu acho que ele estava avisando isso. O que pode ser aqui? Bom, autoservice, injeção de dependência. Ele não está conseguindo injetar, né? Será que eu configurei esse autoservice para ficar injetável, para poder ser... eu tenho que... Lembra? Sempre eu tenho que definir os meus serviços no startup para informar que aquela classe vai ser injetável, para ele criar uma instância e poder injetar em todas as outras classes. Onde que eu faço? Eu sei que no services nós temos em algum lugar que nós configuramos isso. Vamos ver onde é. Aqui. Aqui nós fizemos isso. Add scope to services do post repository e do post service. Só que nós não fizemos com o alt. Então eu vou criar aqui do alt service. E vou colocar isso, então vou configurar o nosso alt service e configurar ele como um serviço nesse scope, add scope. E agora, já aproveitando, eu já estou vendo aqui e vai dar o mesmo erro, só que com o user repository, porque nós criamos a user repository e não colocamos aqui. Então já vou me antever e vou colocar aqui user repository. Então vamos lá, user repository, tá aqui. Tá bom. Então tá bom. Vamos ver se agora resolve tudo ou se vai ter outro erro. Vamos ver se muda o erro pelo menos também. Se mudar o erro pelo menos nós já resolvemos um. Vamos entrar outro, send. Opa! Agora mudou, ó. 415. Unsupported media type. Aí o que será isso? Putz, não sei. Então, na verdade, o que nós estamos tentando fazer? Agora, qual que é o primeiro degrau aqui para nós conseguirmos debugar? Estamos tendo um problema aqui. Vamos fazer o seguinte. Desse passo aqui, quando nós clicarmos no send, nós vamos fazer uma requisição HTTP que vai vir para o HTTP server da aplicação e queremos que rotear para dentro dessa função aqui. Primeiro dentro dessa controller, depois para dentro dessa função. Então eu vou colocar o quê? Vou fazer o seguinte. Vou colocar um breakpoint na primeira linha de instrução da função que eu quero entrar. Então, o nosso primeiro desafio aqui, o que vai ser? O que é? Eu quero entrar aqui. Quando eu entrar aqui, significa que eu consegui mapear a rota correta e passar os parâmetros corretos, tudo direitinho, o método correto, né, o método post, e receber os dados. Tá? E aí a gente vai conferir se os dados que estamos recebendo estão certo. E aqui está falando supported media type. Eu estou mandando post, mas nós não estamos mandando os dados, né? Os dados que queremos cadastrar. Como que nós vamos mandar? Eu estou falando que eu vou mandar pelo body, o signup DTO. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso signup DTO, que tem esses campos aqui, são 4 campos. Eu vou dar um copy aqui. E aí eu vou mandar no body. Então eu vou clicar em body, aqui no Anone, eu vou mandar em raw, porque em raw eu vou configurar ele no header como JSON, tá? Nós vamos mandar como JSON. JSON é a forma de representar um objeto num formato texto, tá? Então eu vou dar Ctrl V só para me consultar, mas na verdade eu só quero pegar esses campos aqui, ó. Na verdade assim. Então no JSON como que faz? Eu quero mandar um objeto, né? Nós queremos mandar o signup DTO. Então, quando eu coloco abre chaves e fecha chaves, isso aqui significa um objeto. Eu vou pegar esse campo, vou dar um tab aqui e colocar entre aspas o nome do atributo, username. Eu não tenho certeza, mas
na hora de converter o JSON para o objeto no .NET, ele usa lower camel case, o JSON. Então eu vou escrever em lower camel case, se der erro eu volto para o upper camel case. Então vamos colocar username desse objeto, vai ser o que? Eu vou cadastrar aqui então o username, vou colocar test1, vai ser o nome do usuário, vírgula, qual que é o outro campo que eu quero passar? E-mail. Então e-mail, vou dar um Ctrl V, são 4 campos, né? Aí eu vou passar o e-mail, então e-mail, vou colocar um test1 test.com.br. E que mais que eu vou passar aqui? E-mail, password e password confirm. Então eu preciso passar um password. E o último campo vai ser um password confirm. Então a senha eu vou falar que é senha 123. Pronto, isso aqui é o nosso objeto SignUpDTO representado de formato JSON, tá? Então, username, e-mail, password confirm com estes atributos. Beleza, esse aqui é o nosso objeto. Vou salvar e vou dar um send. Opa, deu um bad request. Mas olha só, password is required. Você vê que nós nem entramos aqui, porque ele já está reclamando alguma coisa, já deu um erro. Porque lá no nosso objeto SignUpDTO, password tem um required nesse campo, e de alguma forma ele não está conseguindo, ele está falando que nós não estamos passando esse password required confirm. Por que será? Porque está errado aqui, ó. Então nós não informamos o password confirm e informamos assim com outro campo. Vamos ver agora. Você vê que ele já validou até as regras que foi configurado aqui, foi automático. Eu não fiz nada. Foi no controller, ele já me validou e já me retornou até o erro, né? Aqui, se eu quisesse mostrar o erro para o usuário na aplicação. Agora eu consegui entrar aqui na função, olha. Nós colocamos o breakpoint aqui e entramos aqui na função. Então, se nós olharmos o que foi passado aqui, ó, nesse objeto SignUpDTO, tá aqui test1, @test.com.br, password confirm 123, username test1. Outro lugar que nós podemos olhar aqui, tem uma janelinha aqui, watch, sempre. Em algum lugar aqui, você procura, tem o watch. Aí você pode colocar aqui o nome, o que você quer monitorar. Por exemplo, aqui eu vou monitorar uma variável, então eu vou colocar uma variável. Poderia ser uma função, poderia ser qualquer coisa. E aí aqui, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso dar um play, ele vai continuar o cadastro, ou a execução do código. Mas vamos supor que eu queira passar para a próxima linha. Se eu quiser passar para a próxima linha, eu dou um step over. Então, aqui, ó, na hora do debug, ó, tem um debug aqui. Continue. E aí tem esse carinha aqui, ó, F10, step over e F11, step into. Step over, ele vai executar essa instrução e passar para a próxima execução, que vai vir aqui. Se eu clicar em step into, ele não vai vir para cá, ele vai entrar, ele vai fazer o diferente, ele vai entrar dentro dessa função para executar cada instrução de dentro dessa instrução para depois vir para cá. Então, eu vou, só para demonstrar, eu vou apertar aqui o F11, mas eu vou clicar por aqui, ó, F10 é esse aqui, esse é Shift F11, Step Into, F11, ó. Eu vou clicar aqui e nós vamos entrar, então, ele vai executar o SignUpDTO, só que vamos para a primeira instrução, vamos lá, Step Into. Ih, já deu pau logo de cara. Not set to an instance of object. Que é isso? Dá um play. Eu vou dar um play, vamos ver o que deu de erro.
Object not set to an instance. Tem alguma coisa errada, calma aí. Então, o que está acontecendo? Outservice. Olha só que está errado. Na verdade, nós não estamos utilizando, por exemplo, aqui essa variável global, né, que deveria ser o outservice que nós injetamos, né, que nós injetamos na classe. Mas o que acontece? Aqui, ó, a gente está recebendo o outservice que estamos injetando, só que a gente está atribuindo esse outservice que estamos injetando, estamos atribuindo nele mesmo. Inclusive ele estava nos avisando aqui. Estranho, né? Então aqui está errado. Aqui é assim. Pronto. Agora sim, estamos pegando o que nós estamos recebendo como injeção e colocando nessa variável de externa aqui, e aí eu vou poder utilizar em todo lugar. Então, vamos rodar novamente nosso projeto. É bom que dá esses erros, tipo, complica um pouco mais para vocês entenderem, mas é bom porque aí a gente já vai vendo como que vamos trabalhando cada erro. E também sempre que a gente vai fazer, sempre dá um erro. Por exemplo, aqui está dando outro erro. Vamos ver o que tá dando agora. Não, isso aqui não é erro. Erro é em vermelhinho. Tem alguma coisa. Será? Acho que foi algum erro só de. Vamos ver se dá um build de novo, vai rodar. Acho que foi algum problema na hora de dar build, ó. Agora rodou direitinho. Eu devo ter apertado alguma coisa errada. Então vamos voltar lá. Vamos tentar dar um post de novo. Então agora caímos aqui, voltando, né? Então entramos aqui, estamos debugando, estamos olhando aqui todos os dados da variável, conseguimos entrar, conseguimos configurar a rota dessa função, damos um post e caímos aqui, um breakpoint. Aí aqui eu vou dar um step into agora para a gente debugar, né? Executar instrução por instrução. Então, step over vem para cá, vem para a próxima linha, e step into vai entrar na função que nós estamos executando. Então, no caso aqui, eu vou, para dar um exemplo, eu vou dar um step into. Step into está aqui. E agora, ele entrou na função sign up da out service. E estamos aqui, ó. A execução está aqui. Vou dar um step over. Então, step over é um F10. F10, vou digitar F10. Entramos aqui. E agora ele vai executar a instrução para buscar, ó, teste 1 vai buscar este username pelo user manager. User exist por enquanto é nulo, então vamos dar um step over. E agora vamos ver o que tem aqui. Opa, é nulo, continua nulo. Então, o usuário não existe. Vamos dar um step over. Deu certo. Agora ele vai buscar pelo e-mail. Step over. Vamos ver. Deu nulo, tá certo. Então agora ele vai vir para cá. Vamos executar de novo. F10. Step over. E agora ele vai criar. Step over. Aí ele criou. Vamos ver se deu certo. Resultou, ó. Então deu succinct. É true. Então, step over, deu certo. Eita, lá. E agora? Aqui eu inverti todas as regras, né? Mas aqui não, eu esqueci de inverter essa regra. Então aqui, diferente. Não, tá. Calma aí. Vamos ver o que aconteceu. Se foi diferente de succeed, ele falou que o cadastro falhou. Então, calma aí. Porque aqui ele está falando que o cadastro falhou. Então, o
que aconteceu? Vamos ver se cadastrou. Opa. Ó, não cadastrou. De fato, aconteceu alguma coisa. Quer ver? Eu já imagino, ó. Vou dar um send de novo. Aí aqui eu vou dar um step into de novo. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, para nós não ficarmos caminhando tudo direitinho, então vou direto na nossa Out Service. Cadê o Out Service? Vamos no Out Service, porque aqui é o Out Service. Então vamos no Out Service. E ele parou bem nesta linha aqui. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Então agora eu vou dar um play, porque aí ele vai executar e pum, e parou agora bem nessa linha. Então, vamos ver o que esse result succeed tem. Vamos ver o que ele é. Dá um Ctrl V. False. Então significa que realmente falhou. E por que será que falhou? Opa, dei um clear sem querer. Deixa eu ver esse result. Vamos ver o que tem nesse result. Failed. Password too short. Olha só. Eu não estou tratando esses erros, mas tem vários erros aqui nesse result. Então aqui, uma evolução que nós poderíamos fazer é trabalhar esse erro, porque se falhou, eu posso retornar de alguma forma todos esses erros. Então ele está falando aqui, ó. Password require non-alphanumeric. Então são regras do identity. Tipo, ele não está deixando eu cadastrar um simples 1, 2, 3 como senha. Ele está falando, ó, password require lower. Então ele está pedindo uma letra minúscula. Ele está pedindo uma letra não numérica. E ele está pedindo também uma letra maiúscula. Então, por isso que ele não está cadastrando. Só que nós não estamos tratando esse erro, tá? Eu não vou tratar ele agora. Vamos continuar assim. Vou dar um play, tá? Eu vou vir aqui. Eu vou tirar esse breakpoint. E agora eu vou colocar uma senha. Então, com uma letra maiúscula. A, uma letra minúscula. B, e vou colocar um caractere, exclamação, 1, 2, 3. A, B, exclamação, 1, 2, 3. Vamos ver se agora vai. True. Agora foi cadastrado. Agora não nos cadastramos. Então vamos procurar no banco de dados. Você vê que o próprio Identity já tem todas essas regras de segurança para ter uma senha segura. Nós não precisamos desenvolver isso, colocar essas regras. Ele já está embutido no próprio Identity. E com certeza, se nós quisermos tirar ou alterar esta regra, basta de alguma forma, deve ter como customizar, como alterar estas regras aqui no código, utilizando o próprio Identity, entendeu? Então vamos ver se cadastrou agora no banco de dados. Olha o nosso usuário cadastrado aqui. Então, ó o ID string. Olha o tamanho da ID string. Já não é mais 1, 2, 3. É essa string aqui. É um negócio aleatório. O username test1. Aí normalize. Aí ele já criou de alguma forma para não colidir. Aí é tudo são tudo as coisas, os features que o Identity já implementa para melhorar tudo no processo de autenticação. Ó a senha. 1, 2, 3 virou o quê? Virou essa hash aqui. Tipo, não tá a senha, nós não gravamos a nossa senha, a nossa string no banco de dados, porque a senha é um dado sensível. Então, é criptografado e grava essa criptografia, entendeu? Essa aqui é a segurança. E já temos aqui two-factor, enable, não, usuário bloqueado, ó, o usuário está enable, entendeu? Já tá tudo isso. Então, deu certo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos testar o nosso login. Eu vou duplicar essa requisição e vou renomear aqui então com sign in. Opa! Vou chamar de sign in. Vai ser um post também. Mandar na rota sign in. O body eu vou mandar usuário e senha. Eu não sei se ele faz sign in com usuário e senha ou com e-mail. Vamos ver como que nós estamos trabalhando aqui. Bom,
Eu sei que o nosso DTO está trabalhando com username, então eu vou trabalhar com username. Essa vírgula sai porque só tem esses dois. Então teste 1, só que a nossa senha é esta aqui. Aí, pronto. Então vamos fazer um post, vamos mandar o sign in nessa rota, sign in, e mandar o objeto sign in DTO via body, um JSON, send. Ok, entramos. Ok, o SSL DTO retornado aqui e o nosso access token. Então agora, se nós copiarmos, esse aqui é a nossa chave de acesso, é a nossa chave para poder utilizar toda a API. Então, por exemplo, lembra do list posts? Vamos listar todos os posts. Tá, não autorizado. Como que nós vamos passar agora, então? Agora, essa requisição, nós vamos passar o token, o access token de acesso. Então, eu vou criar em headers, tá? Headers é uma outra forma de passar informações nas requisições. E aqui eu vou passar, então, o header é chave valor, a chave authorization, e o valor vai ser o nosso token. Só que nós vamos informar qual tipo de token. Esse token é do tipo bear. Bear, espaço, Ctrl V, o nosso token. Agora vamos dar um send. E agora estamos HTTP 200 ok. E podemos acessar todas as rotas. E para completar, vamos criar aquela requisição que nós fizemos. Então eu fiz do getCurrentUser, porque agora com este token nós vamos conseguir pegar os dados do usuário. Então aqui getCurrentUser era assim a rota que nós criamos. Vamos verificar aqui. E outController getCurrentUser do outController. outController getCurrentUser. E vamos dar um send. Unauthorized. Por que dá unauthorized? Porque nós precisamos copiar esse access token. Já está aqui, eu vou dar só um copy. Eu vou renomear aqui só para colocar um getCurrentUser. Renomear a nossa requisição. E vamos passar o header de autenticação. Authorization bear token. Opa! O que aconteceu agora? Nossa, eu copiei errado. Calma aí. Passa só o token. Vamos passar só o token. Tem que copiar o token certinho. Copy. getCurrentBear token. Beleza. Ctrl C. Send. Opa! E tá aqui. Simplesmente com getCurrentUser a gente executa a função getCurrentUser da service e estamos retornando aqui o usuário que está autenticado. Enfim. E agora nós já implementamos então o nosso a parte de segurança e usuários na nossa Web API. Você vê que agora nós conseguimos cadastrar todas as rotas, nós conseguimos fechar, né, colocar segurança, que só tem acesso com o usuário que está autenticado, e nós conseguimos, toda vez que executarmos alguma coisa, nós conseguimos saber o usuário que está autenticado. Então vamos supor, agora, quando eu der um new post, eu vou poder colocar aqui que esse post que eu vou criar vai ser do usuário que está autenticado. Eu não preciso passar aqui o usuário dono desse post. Não, a segurança é que é o usuário que está autenticado. Então, se o usuário não tiver autenticado, eu não vou conseguir criar um post para um outro usuário, entendeu? Então, isso aqui é a segurança. A segurança funciona assim. Hoje em dia, todas as aplicações utilizam esse tipo de segurança, né? O Access Token. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês consigam executar passo a passo tudo que nós fizemos. O nosso repositório vai estar, né, em algum lugar, está aí disponível para você consultar esse passo a passo aqui, que eu vou comitar tudo direitinho. E vou comitar esses projetos também para
para poder consultar o código, dar copy-paste, olhar, trabalhar. O importante mesmo é entender cada coisa, o que está fazendo e entender também que tipo, esses problemas, tá dando erro, tá não sei o que, é normal, você vai ter, assim como eu tive aqui. Claro que com a experiência eu consigo sair do outro lado mais rápido, eu consigo descobrir o que é mais rápido, mas isso é só treino, treino. Então a minha sugestão é pegar esse projeto e fazer sempre do zero, tipo, várias vezes, repetitivo, entendeu? Que uma hora tudo isso aqui fica automático, vai ficar muito mais fácil, beleza? Então é isso, pessoal. Falou, abraço.